Olá pessoal, estamos de volta com mais um vídeo, mitos, lendas, fábulas da criação. E agora uma lenda, um mito nórdico dos vikings, ok? Cujo título é Até a Batalha Final. Essa lenda é extraída do livro Assim Tudo Começou, Enigmas da Criação, de Luiz Antônio Aguiar, ok? Até a Batalha Final. Esqueçam, ó mortais, todas as lendas e mitos que descrevem o início do universo como ato de amor, ou de generosidade, ou de compaixão, porque aqui está uma história para ser contada a bordo dos navios que cruzam os mares procurando a guerra, para atiçar os homens que vão morrer, matar e sem conhecer o nome dos inimigos que atravessarão com as suas espadas, machados e lanças, para aterrorizar como todos os outros povos, como se a chegada de nossos navios significasse o final dos tempos. Uma história para fazer ferver o sangue dos guerreiros vikings e lhes ensinar o que seus deuses esperam dele. Porque lá do alto seremos observados durante a luta. Aqueles entre os vikings que tombarem, se o medo não tiver contaminado em nenhum momento os seus corações, serão recolhidos do campo de batalha pelas lindas valquírias. E elas, em suas carruagens aladas, os transportarão ao Valhalla, onde viverão para sempre, escutando cânticos que louvarão seus feitos em batalhas e desfrutando da abundância do banquete dos deuses. Entretanto, os deuses desprezarão os que hesitarem diante da refrega. A morte desses homens não terá significado, seus familiares não terão orgulho deles, e lhes restará somente vagar pelo breu da eterna desolação. Esta é então a terrível história do começo de tudo, a história de guerra, sangue e morte, mas também de bravura e glória. Saiba então que no início não havia mar, nem terra, nem céu, existia apenas Dimungagap, o grande vazio. Ao sul havia um reino de fogo e ao norte um reino de gelo. Certa vez, no entanto, o fogo e o gelo transbordaram e se encontraram no abismo que era Dimnugagap. Com calor, o gelo começou a derreter e neles correram gotas que de novo se solidificaram, só que aí um evento miraculoso aconteceu. Quando as gotas se tornaram sólidas, tomaram a forma de um gigante adormecido. Era Ymir, o gigante do gelo, o primeiro de todos os seres vivos. Ymir era cruel e detestava o calor, por sua vontade tudo que existia permaneceria gelo sólido para todo sempre e seria castigado pelo vento cortante. Mas o fogo continuava transbordando do sul. Ymir, logo ao despertar, começou a suar, do suor de suas axilas nasceu uma gigante mulher, e do suor da sua virilha um gigante homem. Foram esses os primeiros descendentes de Ymir, gigante do gelo como ele, e a eles, segundo Ymir, decidiu caberia povoar o universo. Aconteceu, entretanto, que o gelo continuou a derreter. Das gotas desprendidas surgiu um outro ser, Aldumula, a vaca sagrada. Das tetas de Aldumula jorraram 4 rios de leites, e foi desse leite que os gigantes passaram a se alimentar. Mas por debaixo da língua áspera de Aldumula, mais um ser foi gerado, seu nome era Buri. Ele era tão belo e forte, mas não era da raça dos gigantes, e por isso Ymir, desde o começo, desprezou-o. Buri teve um filho que se casou com a filha de um dos gigantes, e o casal teve 3 filhos homens, Odin, Vili e Ve, que também não eram gigantes, mas eram poderosos. Foram estes os primeiros deuses nórdicos. Ymir continuava decidido a manter tudo o que existia como uma paisagem deserta e gelada, e continuava também a maltratar os descendentes de Aldumula. Foi por isso que uma batalha impiedosa explodiu entre os deuses e os gigantes. O universo tremeu sobre os golpes das espadas, de espadas e machados, sobre os gritos de guerra dos combatentes e o lamento de todos os feridos.
Os 3 deuses nórdicos concentraram seu ataque contra o gigante Ymir, que depois de intensa luta foi ferido e tombou morto. O sangue vertido por Ymir foi tão abundante que afogou os demais gigantes de gelo, e tão quente que derreteu os cadáveres de todos eles. Somente o casal conseguiu escapar da mortandade, e desse casal se criou uma raça de gigantes que se espalharia depois pelo mundo e pelas histórias dos homens que ainda estavam por nascer. Os gigantes seriam eternos inimigos dos deuses e das criaturas humanas. Após a luta, ainda cuidando de seus ferimentos e muito cansado, Odin e seus 2 irmãos, agora senhores do universo, já pensavam em como poderia transformá-lo. Sonhavam, sobretudo, em erguer uma morada eterna para os deuses, cercados de abundância, festejo e jogo de guerra. De tudo, enfim, que Ymir os privava. Mas a sua volta somente existia naquela paisagem de gelo sem fim, deserta e estéril. Nada havia ali que pudesse alegrá-lo, com que pudesse fabricar bebidas ou do que pudessem se alimentar. E nada também do que pudessem fazer novos mundos, a não ser o corpo do gigante Ymir. Então aconteceu o episódio mais medonho desta saga, aquele de que mesmo os habitantes celestiais duvidariam, mas aconteceu, e Odin jamais pôde negar. Odin, Vili e Ve decidiram o corpo de Ymir, seu ancestral, em vários pedaços. Dividiram o corpo de Ymir, seu ancestral, em vários pedaços. Da carne fizeram a terra, de seus ossos e dentes as rochas, do sangue do gigante criaram os mares e lagos e rios, dos dedos criaram os anões para ajudá-los nas tarefas que tinham pela frente. 4 desses anões, chamados Norte, Sul, Leste e Oeste, foram encarregados de sustentar a abóbada celeste feita do crânio do gigante. E os anões, como se sabe, alguns com poderes mágicos, também se espalharam por todas as terras, teriam no futuro seus reinos secretos, reis e rainhas e suas próprias histórias. Das fagulhas do reino do sul, os deuses fizeram ainda as luzes dos céus, estrelas e a lua. E uma labareda maior, mais quente e luminosa, ficou sendo o sol. O cérebro de Ymir serviu de matéria-prima para fazer as nuvens e as tempestades. E os cabelos do gigante jogados na terra criaram raízes e formaram grandes florestas que logo se espalharam por todo o planeta. A seguir, Odin e seus irmãos ergueram a morada dos deuses, adorada Asgard, bem distante nas alturas, e entre Asgard e a terra construíram um arco-íris para poderem passear e se divertir cá embaixo quando desejassem. Aqui onde habitamos ficou sendo a Terra-média, porque se acima dela viviam os deuses, abaixo continuava a existir o grande vazio, e no abismo surgiram famintos demônios que só os deuses poderiam impedir de subir à terra. Feito tudo isso, Vili e Ve consideraram sua obra concluída. Mas Odin era mais sábio do que seus irmãos. Não é à toa que seria o senhor de todos os deuses de Asgard, aquele a quem pertenceria o poder da adivinhação, e que em breve daria aos mortais a escrita sagrada dos vikings, as runas, símbolo que guardam segredos e mistérios. A Odin fora revelado que algo ainda deveria ser criado pelos deuses. Assim, ele levou seus irmãos para passear pela praia batida pelo grande oceano, e num determinado ponto pediu a Vili e a Ve que aguardassem com ele por alguns instantes. Os irmãos já se perguntavam o que iria acontecer ali. Quando as ondas trouxeram para a praia 2 toras de madeira, Odin sorriu quando chegaram à margem, inclinou-se sobre elas e do seu hálito deu-lhes respiração e vida. Instruídos por Odin, Vili concedeu àqueles seres inteligência e sentimento, e Vili conferiu a visão aos demais sentidos, e assim nasceram Ask, o primeiro homem, e Embla, a primeira mulher. Estes seres, determinou Odin, serão nossos aliados e protegidos. A eles caberá nos ajudar a impedir que os gigantes dominem a Terra-média, que os seres infernais que vivem no que restou do grande vazio engulam de volta o universo, porque se isso acontecer, um dia será o Ragnarok, o fim, a destruição dos deuses e de tudo que existe. Sob a ameaça desse terror, nós e nossas criaturas
estaremos condenados a viver. Nossa luta para impedir tal catástrofe deverá durar até o final dos tempos. Assim, ó criaturas de Odin, vocês que viajam pelo grande oceano como meio de vida e preâmbulo de morte. Este oceano que é o sangue do nosso inimigo derrotado, seu destino está traçado. E também o de seus filhos e netos e bisnetos, e o de quantos seguirem a linhagem dos filhos da guerra. O que tem de fazer é acostumar-se de luta em luta, a não temer a morte nem a brutalidade dos embates, a não ter compaixão nem escutar a súplica por misericórdia de seus inimigos vencidos, e assim estarão se preparando para a batalha final. E aqui chega ao fim esta lenda nórdica. Muito obrigado. A batalha final. Pense nisso.